estou falando para adultas, então eu vim até com um lenço de adulta. Eu vim vestida de adulta, quer dizer, mais ou menos. Mas eu espero que o que seja dito aqui seja o que Deus quer falar para vocês, né? E para mim, porque já falou muito comigo, aí continua falando. Hoje eu quero... na verdade, eu peguei um livro que mudou muito a minha vida para eu fazer uma palavra. Porque de tempo em tempo eu vinha falar do livro de volta com a minha mãe e ela falava: filha, prepara então uma aula para você dar no domingo de manhã. Eu peguei e falei: beleza. Tipo assim, foi uma experiência, eu vivi esse livro, então beleza. Só que não deu certo de eu dar a aula, daí entrou em férias, enfim, caiu no mar do esquecimento. Aí agora, semana passada, eu estava de volta falando com ela sobre o livro, e daí ela falou: filha, semana passada não, faz quase um mês. Enfim, aí ela falou: então prepara para o próximo aquarela. Daí eu fiquei: tá bom, fiz igual o Douglas Gonçalves falou, joga a mochila que você tem que dar um jeito de pular um muro depois. Já jogou a mochila? Então, eu falei, ok, vou encarar esse desafio, porque sempre eu digo não primeiro, então vou fazer isso. Queria começar lendo com vocês um texto de Provérbios, né? Falei que estava falando do buscar sabedoria, eu falei, já diria o ET Bilu, né? Aí, mas é verdade, o livro de Provérbios, conhecido por ser um dos livros com maior sabedoria que existe, né? E o engraçado, antes da gente ler ali, que eu estava comentando com a minha mãe, é que a sabedoria, ela não é algo que a gente adquire, tipo conhecimento. Conhecimento a gente consegue adquirir, a gente lê e outras coisas, ou a gente queima o dedo e sabe que queima, mas a sabedoria, ela é transmitida, igual unção. Quando eu concluí a faculdade de teologia, eu não vou ser uma pastora, eu vou ser uma teóloga. Para eu ser pastora, eu tenho que ser ungida. E a sabedoria, ela acontece da mesma forma. Conhecimento eu tenho, mas a sabedoria ela é transmitida por pessoas mais velhas. Então, o livro de Provérbios começa com ele falando isso, que ele aprendeu tudo isso quando ele era pequeno, sentado aos pés do pai dele. E a gente vai, então, ler esse trechinho que eu separei ali. Vou ler. O zombador odeia ser repreendido, por isso se afasta dos sábios. Tem uma outra versão que fala que odeia quem o corrige, e por isso não se senta na mesa dos sábios, nunca vai se sentar. Então, hoje, eu gostaria de pedir para que vocês abram o coração, porque, por mais que eu não seja sábia, é uma coisa que eu aprendi com o pai, com a mãe, com esse livro. Então, foi uma coisa transmitida e eu acredito que eu sou uma mulher de Deus. É difícil de falar isso, né, porque parece que está orgulhoso, mas tem a ver com o que eu vou falar hoje. Então, eu acredito que eu sou uma mulher de Deus e eu estou capacitada hoje. Foi a vontade dele que eu estivesse ministrando aqui. Então, quero pedir que vocês abram o coração de vocês, mesmo eu sendo mais nova, mesmo eu sendo inexperiente ainda, mas Deus usa quem Ele quer. E hoje eu estou aqui. Então, eu vou começar lendo um texto com vocês que está em 1 Coríntios 3, 21. Podem abrir quem quiser. Quem não quiser, acompanha lá no multimídia. Mas eu indico que abram. Vou ler lá. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Pode passar. Não sei se está funcionando. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz os nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então, Deus dará a cada um a devida aprovação. Irmãos, usei a mim mesmo e Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito.
Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. Pois, que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhe tenha dado? E se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Spoiler. Então, gente, esse texto, antes de eu prosseguir com o que eu tenho a falar, eu quero fazer a oração inicial aqui da palavra, após esse texto, para ele sentar dentro do nosso coração. Então, quero pedir que todo mundo feche os olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de eu estar aqui ministrando essas mulheres hoje, Pai. Eu quero orar, Pai, para que o coração de cada uma aqui seja como uma terra fofinha, onde vai cair a semente e vai brotar, Pai. Que não hajam espinhos, que não haja pássaros que comam a semente, que não haja ladrão, Pai, que as pedras não sufoquem. Enfim, Pai, que seja um coração onde essa semente vai prosperar e vai dar frutos, Pai. Eu te peço, Senhor, também, para que eu seja apenas um vaso usado pelo Senhor, Pai, para derramar na vida delas e que o Teu Espírito Santo traduza da forma que melhor cada uma vai entender dentro do coração delas, Pai. É isso que te peço, em nome de Jesus. Amém. Gente, vou contextualizar agora tudo o que eu li. Paulo, ele era um apóstolo, então ele abria igrejas, convertia pessoas, formava um agrupamento, deixava algum responsável e precisava da sequência naquilo. Ele não conseguia cuidar de todas as igrejas presencialmente, mas enviavam cartas. Então, falavam, por exemplo, de problemas que estavam acontecendo na igreja e ele enviava o conselho dele. E ele ficou sabendo de algo que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então, ele manda essa carta. E ele está falando aqui sobre divisão. Se a gente prestar bem atenção ali, ele está falando que existia um povo que estava lá quando ele começou aquela igreja. Digamos, Paulo chegou aqui, converteu a Ju, converteu a Ceisa, converteu a Andréia, e saiu, e deu sequência. Depois veio Apolo, abriu uma outra igreja, enfim, e outras pessoas foram se convertendo. Só que entre essas pessoas começou a ter briga. Porque um falava assim, eu estou aqui no tempo de Paulo, o apóstolo por excelência. E o outro falava assim, mas eu estou aqui, eu fui convertido por Apolo, e ele é o pastor atual que cuida da gente. Então, ficava essa briga entre eles. Não como quem tinha razão, mas por vanglória, por querer ser melhor que o outro. Tipo assim, eu sou mais importante porque eu estou aqui há muito tempo, querido. Então, Paulo ficou sabendo disso e enviou essa mensagem. E é sobre esse texto que a gente vai falar nessa noite. Nesse texto, Paulo fala sobre dois principais motivos de divisão da igreja, que são o orgulho e a vanglória. Ele fala no texto que nada de orgulho, nada de vanglória, é isso que ele fala. Gente, isso não presta para nada. Tudo isso aí, não existe orgulho bom, vanglória boa, não existe. Tudo isso é ruim, então risca os dois. O que a gente busca, então? A humildade. Só que a gente fala humildade e a gente vem imaginando alguém assim, nossa, você é tão bom nisso. Eu não, Deus que é. A gente imagina assim, né? Eu, pelo menos, imagino. Alguém, nossa, você fala tão bem. Não, que isso, eu não, fala mais. Sabe? No fundo é isso, gente. Essa humildade é uma humildade que a gente não quer. Essa humildade é uma humildade falsa, e a gente vai ver no decorrer dessa noite. Então, para falar de humildade, a gente precisa falar de autoestima. Próximo conteúdo, quem estiver anotando, anota aí. Autoestima, vocês sabem que tem a autoestima elevada, que é o quê? Uma pessoa que se acha, vamos falar assim, é uma pessoa que se acha. Não é boa. Bom é você ser equilibrado. Mas existe a autoestima elevada e a baixa autoestima. Viu ali, a mulher está com o queixo empinado toda, e a outra, sou um lixo, vestida de lixo. Então, esses são os nossos dois tipos de autoestima, certo? Só que a gente não tem um remédio para baixa autoestima. Qual que é o remédio da baixa autoestima? Autoestima elevada. Então, a gente fala, você pode, você consegue, é verdade. Eu não preciso de ninguém. E a gente vai nessa. Até que a gente se depara que a gente não é tudo aquilo.
e daí cai de volta na baixa autoestima. Então, a gente não tem um remédio. Antigamente, falavam que o mal da sociedade era a autoestima elevada. Então, eu roubava porque eu achava que eu tinha aquele direito e eu era melhor. Uma mulher abortava porque ela achava que ela era melhor e que ela não podia viver com aquilo e ela simplesmente matava. Eu sou superior a essa criança. Só que, a partir do século XX, mudou. E agora, o mal da sociedade é a baixa autoestima. Então, o que acontece? A pessoa que rouba porque ela nunca teve acesso àquilo e ela se sente muito humilhada. Então, para ela tentar ser aceita, ela vai e rouba. A mulher vai lá e aborta porque ela não pode sacrificar a vida dela, ela já tem tão pouco. Daí, como é que ela vai fazer? Faz mal para a autoestima dela. Então, ela precisa fazer isso, ela precisa abortar. Só que teve uma pesquisadora chamada Laura Slater, acho, que ela desmentiu tudo isso. Ela pegou, o artigo publicado no New York Times, e ela falou que não, que a autoestima elevada é muito prejudicial para as pessoas que estão ao redor dessa pessoa. E a baixa autoestima só prejudica a ela própria. Então, um X, gente, não é verdade isso. Só que é muito atraente, vamos falar a verdade? Você cometeu alguma coisa ruim, daí vem alguém, não, mas isso é porque você é a vítima. A vítima sempre vai ter uma desculpa. Sempre a vítima tem uma desculpa, então você simplesmente terceiriza o teu problema. Não é culpa minha, é culpa dos outros. Então, a gente tem um outro ponto de vista, que é o do texto de hoje, que não é esse da baixa autoestima, nem da autoestima elevada. É o orgulho. E quando a gente vai falar sobre orgulho, antigamente era falado com a palavra rubris. Então, uma pessoa que cometia o crime é porque ela tinha rubris, ela tinha um alto valor de si mesma. Só que, quando a gente vê Paulo falando nesse texto, ele usa uma palavra diferente. Ele usa físio, que é... Agora vem, gente. Espera aí que eu vou explicar para vocês o negócio. Orgulho aqui, ó, brincadeira. Não, mas é assim, ó, por exemplo, você vai estudar Karl Marx. Ele tem certos termos que ele dissecou antes de começar a falar sobre o assunto que ele quer desenvolver. Então, o que ele faz? Ele pega e gasta metade, às vezes, de um livro explicando os termos que ele vai utilizar. Então, quando eu falar sobre classe social, eu quero que você entenda isso. Então, esse termo é marxista. Quando a gente fala de classe social, é marxista. E Paulo fez isso. Ele adotou esse físio. E esse físio significa o quê? Pelos estudos, né, gente? Ele significa algo hiperinflado, cheio. Só que a imagem dele é um órgão cheio de ar a ponto de explodir. Então, você imagina que se é bom? Se a gente, quando a gente come muito, a gente já fica tipo, meu Deus, não conseguimos mexer. Imagina tipo algo super inflado. Faz mal, a gente sente mal e etc. Mas ele fala, se referindo ao nosso orgulho, ou seja, o ego, o nosso ego. O ego, ele é o quê? Ele é o defensor do eu. Tem gente que fala que o ego sou eu. Não, o ego é o defensor do eu. É aquele que fica lá dentro de você. Não, você não é ruim. Falaram que você é ruim, mas você não é ruim. Então, fiquem atentos, são coisas diferentes. O ego, ele tem uma forma natural dele estar na gente, né? Então, condição natural do ego humano, ali ficou uma sigla, né, que parece CNH, mas não é, CNEH. Então, a gente vai falar de 4 pontos que caracterizam a condição natural do ego humano. A primeira, para quem quiser anotar, ele é vazio. Então, ele está cheião. Cheião do quê? Cheião de nada. Por quê? Esse lugar dentro da gente, que é um lugar, vamos falar assim, espiritual, emocional, não é algo que, tipo assim, encontrei o ego aqui na minha ecografia. Não. Você não vai ver ele, mas ele existe. Fiquem atentos. E ele foi um lugar reservado para caber Deus. Ali, só Deus preenche aquele lugar. Então, tudo que você tentar colocar ali dentro vai ser vazio. Vazio.
por exemplo, a gente tem uma tendência, já foi comprovado, que o coração humano tem uma tendência a querer ocupar esse lugar com um propósito, com uma singularidade, com alguma coisa que te torne diferente e importante, que te dê esse senso. Então, vamos supor, eu quero ser famosa. Quero ser famosa por quê? Porque daí eu não vou ser mais uma, porque daí eu vou ser importante, porque daí eu vou poder influenciar outras pessoas. Então, é muito atraente isso para a gente. E a gente pensa que isso vai preencher. Mas a gente vê, tipo, o Whindersson Nunes lá. Deu uma baqueada, caiu por quê? Porque ele nunca vai ser o suficiente dentro desse espaço. Esse espaço sempre vai ficar vazio. Só quem cabe lá dentro, que vai preencher, sem inflar e sem murchar, é Deus. Então, qualquer coisa que coloca ali dentro é igual uma bexiga. Põe um papel dentro da bexiga, balançou, faz barulho. Então, ele é vazio. Segunda coisa, ele é dolorido. Como que eu sei que ele é dolorido? Um exemplo prático não, né? Porque eu não vou machucar meu pé, né? Mas eu estou andando aqui e eu não estou sentindo meus dedos. Estou falando a verdade, gente. Agora, se eu tivesse com uma unha encravada, se eu tivesse quebrado um dedo meu, cada passo que eu desse eu ia sentir. Por quê? Tem algo errado. O ego, ele tem alguma coisa muito errada, porque a gente não passa um dia sem sentir ele. A gente se mede e fala, eu estou bem vestido. Hoje, antes de eu vir, meu ego cantou, eu falei assim, hoje você pode falar, brincadeira. Com esse lenço você pode falar. Mas a gente se avalia, por quê? Eu estou bem, será que eu não vou passar vergonha? A gente avalia se eu estou sendo bem tratada, se eu não estou sendo bem tratado. Isso é o quê? É o nosso ego dolorido falando, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Então, fiquem atentos, gente, porque o ego dói, e dói bastante. Um segundinho. Essa também é boa, gente, tá? Tudo do autor do livro. Ó, os sentimentos nossos, eles não podem ser feridos. A gente costuma olhar para os outros e falar, nossa, você feriu meus sentimentos. Mentira, porque não pode ser ferido. O que é ferido? O nosso ego. Então, toda vez que você falar, feriu meu sentimento, já volta ao normal. Não passa vergonha. Beleza? Então, me senti esnobado, ignorado, humilhado. Se ligue. Próxima coisa que ele é, atarefado. Vou ter que molhar a goela, gente, não tem jeito. Falei demais, está espumando. Estou com medo do tempo. Então, ele é atarefado. Atarefado com o quê? Ele é atarefado em preencher esse vazio. De qual forma? Não sei, gente. Ele tenta várias coisas, mas ele é profissional em duas tarefas. Na comparação e na vanglória. Então, a gente fica medindo todo mundo para quê? Para a gente saber se a gente está bem. E se a gente olha para a pessoa e fala assim, nossa, ela está pior que eu, é vanglória. E se a gente olha e pensa assim, nossa, eu estou um lixo, é o quê? A comparação, você vai se humilhar, vai ficar com a baixa autoestima. Serve para alguma coisa? Não serve para nada. Aí a gente tem um cara muito bom, que o meu pai falou que é um dos maiores teólogos, né? Hoje no café, C.S. Lewis. Ele falou uma coisa, vou ler para vocês, tá? Presta atenção. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. É verdade ou não é, gente? E isso é triste. Eu fui montar o PowerPoint com a Thali hoje, a hora que terminou essa frase, ela falou, ai. Ela falou, ai. Porque, gente, realmente, daí eu falei, imagina eu sozinha lendo esse livro, tomando bordoado, não tendo para quem reclamar. Foi bem desse jeito, gente. Outro exemplo que é dito nesse livro, deixa eu passar ali. Ó, então, para resumir, o orgulho ele é competitivo por definição. Um exemplo que é dado no livro também é que o cara lá, criança, daí a mãe falava, filho, por que você não entra para o clube de xadrez dele?
Mãe, eu não gosto de xadrez. Daí a mãe, mas filho, vai fazer bem para o seu currículo estudantil. Passava um tempo, filho, por que você não entra para a natação? Mas mãe, eu não gosto de água, não gosto. Mas vai fazer bem para o seu currículo estudantil. Filho, por que você não ajuda lá no evento que vão fazer, solidário e tal? Mãe, eu não quero, mas vai ajudar no seu currículo. E muitas vezes a gente usa a nossa vida como um grande repertório para a gente pôr num currículo. Então, a gente não faz as coisas porque a gente tem prazer, porque a gente tem alegria. A gente faz uma dieta não porque eu quero ficar bem e o meu corpo funcionar. A gente faz porque eu quero aparentar estar bem. Porque eu quero pegar, eu vou ajudar uma pessoa na rua, eu ajudo ela, mas eu estou olhando assim, espero que um dia essa pessoa vá na minha igreja, se converta e fale, foi por sua causa que eu me converti, sabe? No fundo, a gente pensa, eu quero ser reconhecido como bom na frente dos outros. Não é isso? E gente, o pior é que eu sei que, igual eu falei, é para você, porque geralmente falam nas palavras, não pense que é para você. É para você, porque foi para mim. É para todo ser humano isso aqui. A gente é humano, todo mundo tem ego. E ele é atarefado. Última coisa da condição natural do ego é que ele é frágil. Uma coisa hiperinflada, obviamente, é frágil. Ela está propensa ali a qualquer ataque. Qualquer coisa fragiliza. Qualquer coisa incomoda. Então, alguém conhece a Madonna? Ô, gente, 100% de aproveitamento. A mulher é famosa. Não, pessoalmente não. Senão eu já ia falar, eu conheço a Madonna. Meu orgulho, pá, brincadeira. Não, gente. Mas, ó, então, quase 100% das pessoas, a gente olha para ela e pensa, uma figura de poder, uma mulher empoderada, tá. Olha a frase dessa querida. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me um ser humano especial. Mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante. A menos que eu faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho que provar que sou alguém. Minha luta não termina e acho que nunca terminará. Gente, pode falar assim, nossa, que louca, né, ela, nossa, tal. Nós. A gente se põe nesse lugar todo dia. A gente quer ser alguém diferente, o nosso senso de singularidade, a gente quer ter características que só a gente tem. Não fosse isso, não tinha diferentona, né? Um meme que foi um tempo atrás, que daí era tipo assim, ai, todo mundo gosta de Friends. Eu detesto Friends. Ah, falou a diferentona. Todo mundo quer ser diferente. Eu amo tal série. Apareceu outra pessoa gostando, você... Não sei se eu gosto muito, não. É ou não é assim, gente? As coisas perdem a graça, sabe por quê? Porque a gente não tem verdadeira alegria ou prazer naquilo, a gente tem orgulho. A gente tem orgulho, gente. E o orgulho, como C.S. Lewis disse, se alguém aparece tendo mais, perde a graça para mim. Então, agora a gente busca o quê? A verdadeira humildade. Viram que é Jesus Cristo no fundo, né? Tem um lenço. Igual eu. Brincadeira. Mas... Não, gente. Ó, mas a verdadeira humildade, ela consiste no quê, gente? Eu tenho que pensar menos de mim, então. Essa é a verdadeira humildade. Entre todos, eu só que não tenho qualidade. É assim, não, nem me deu oi, eu não sou ninguém. Essa é a humildade. Não. A verdadeira humildade não é você pensar menos de você, nem mais de você, é você pensar menos em si. Essa é a verdadeira humildade. A humildade resultante do Evangelho. E ela, gente, diz pra gente sobre o autoesquecimento. E por muitas vezes a gente tem os nossos defeitos como características singulares nossas. E a gente começa a proteger os nossos defeitos. Então, às vezes a gente... eu sou cavala, meu Deus do céu, falou oi, eu falo, oi você, sabe? Bom dia você, aquele velhinho. Mas daí a pessoa vem e fala, nossa, por que você é tão estúpida?
Ai, é o meu jeito, eu sou assim mesma. Você não é isso. Você não é isso, seus defeitos não são você. Ai, igual, Tainá, você é engraçada. Gente, eu gosto de ser séria. Não, eu não gosto de ser engraçada a todo momento, é muito triste. Entendeu? Então, tanto a seriedade quanto a engraçadez, quanto a minha comédia, não são quem eu sou. Eu posso ser um, eu posso ser outro, eu posso fechar o meu quarto e chorar, e vocês nunca vão saber. Porque não é quem eu sou. Quem eu sou já está escrito. E é isso que a gente vai descobrir. Porque quando alguém vem falar para a gente, vem falar, nossa, você tem que mudar tal coisa, a gente leva tão para o coração, como se fosse reclamando de quem eu sou. Eu sou assim. Não, gente, a gente não é. A gente precisa abrir mão. E sabe por que a gente precisa abrir mão? Porque a gente morreu no batismo. Quando a gente morre no batismo, a gente abre mão de tudo isso. A gente pega e fala assim, eu deixo de querer ser singular, a estrelinha brilhante, e eu quero ser como Cristo. Eu sou um pequeno Cristo a partir de agora. Então, tudo aquilo que eu achava que era característica minha, eu não tenho medo de desapegar. Eu vou chegando perto da luz, eu vou arrancando. Ai, eu sou estúpida. Eu gostava de ser estúpida, chamava atenção. Ai, meu Deus do céu, você fala alto demais. Mas eu abro mão, porque se Cristo está me falando, eu vou abrir mão, porque eu quero ser parecida com Ele, não quanto a mim. É como a luz da aurora, o caminho do justo, como a luz da aurora que vai clareando pouco a pouco até ser dia perfeito. A gente tem que abrir mão, a gente precisa fazer isso, a gente precisa parecer mais com Cristo, menos com a gente. Ver Pedro, ao invés dele ficar feliz dele estar parecido com Cristo, né? Quando ele estava negando, até quando ele estava negando a Cristo, não falava assim, não é aquele pescador? Olha, ele se veste como pescador. Não falavam isso, falavam, ele anda como Cristo, ele é discípulo de Cristo, ele fala como Ele. Por quê? Porque ele já tinha aberto mão de quem ele era há muito tempo, porque ele anda com Cristo. E assim a gente tem que ser. Não ter medo de perder a nossa singularidade, de perder o nosso propósito. Às vezes a gente gasta tempo com algumas coisas e pensa, meu Deus, eu nunca vou ser alguém. Você já é alguém. Você é um cristão, você tem um propósito muito claro, está escrito na Bíblia. Então, a gente se põe num júri a cada dia, esperando que alguém venha e fale, você é bom, você é certo, você é importante, você é único. E a gente esquece de chamar alguém para esse nosso tribunal. A gente tem duas pessoas, a gente tem os outros e nós temos eu. Vou chamar assim. E o eu sempre vai querer nos defender. Ele vai falar, eles estão falando isso de você, mas eles não sabem o que você passou. Olha o que você passou, tal coisa. Ou às vezes também os outros vão falar, você é bom, e você vai ficar, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Só que sabe o que a gente tem que fazer? Pegar essas duas vozes, levar cativa, e chama o Espírito Santo. O que o Senhor acha disso? Porque às vezes os outros vão estar certos, e você vai ter que escutar. E às vezes você vai ter um pouquinho de razão, é difícil. Como diz o próprio Timothy Keller, né, que é o escritor do livro, ele fala assim que se o Deus a quem você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada sua. Então, fica de olho. É muito mais provável que a gente esteja errado. Quase sempre. Então, chamando o Espírito Santo para essa conversa, a gente começa a descobrir que a gente não é perfeito, que a gente não é tudo aquilo que a gente imaginava. Paulo, na carta, ele fala no versículo 3 do capítulo 4, ele fala assim, eu vou ler para vocês. Ele fala, quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Então, é isso que ele fala, gente. Ele fala que, por muitas vezes, a gente pensa assim, não, é verdade, eu não tenho que dar bola para os outros, eu tenho que ser mais eu, sabe? Você tem que acreditar em você, você ignora o que os outros falam. Não é assim que a gente escuta? Sempre que a gente está reclamando,
ai, eu não sei se eu agrado todo mundo. Você não tem que se preocupar se agrada os outros. Só que Paulo ensina a gente aqui um outro ponto que a gente ignora. Você tem que se ignorar também. Então, ele fala, eu não dou bola para o que falam de mim. Na verdade, eu não dou bola nem para o que eu falo de mim. Por quê? Porque a verdade, quem sabe, é Deus. Ele vai trazer os nossos verdadeiros sentimentos para fora um dia e vai revelar se eles são verdadeiramente bons ou não. Então, é muito fácil a gente adotar certos discursos, tipo, o que a baixa autoestima é o problema, tipo, o que eu não tenho que dar bola para os outros, só que falta sempre uma parte, sempre falta essa parte. Agora, então, beleza, eu tenho que me autoesquecer, eu tenho que ser humilde, eu tenho que pensar nada em mim. Como que eu vou fazer isso? É impossível. A luz da aurora, que eu já falei e tal. E Paulo estava caminhando para isso. Talvez não fosse o sentimento dele, mas a gente tem que levar cativo até que se torne obediente. A gente tem que fazer sempre esse movimento de calar a boquinha. Dentro da gaiolinha, você. E cuida para não escapar, porque às vezes vem o eu vestidinho com uma peruquinha de Espírito Santo. Eu te digo que você é inocente. Você, é verdade, Espírito Santo, mas você está parecendo comigo. Parece com o que eu diria. Né? A gente tenta se iludir. É bem desse jeito. É terrível, gente. Então, o que a gente precisa fazer? O que a gente quer indo para esse tribunal todo dia? A gente quer um veredito que diga, você é bom, né? Só que existe um veredito eterno, que eu já vou falar para vocês. Existe um veredito que ele é eterno e que a gente tem que tomar posse dele. Os budistas, por exemplo, eles acreditam que eles tendo uma vida boa, fazendo boas ações, não discutindo, aprendendo a se calar, um dia, lá no final, eles vão receber, não sei, nirvana? Não é nirvana, né? Eles vão atingir um nível lá que vai falar, esse cara é bom, e todo mundo vai reconhecer ele como bom. Todos os monges são orgulhosos. Brincadeira. Não, gente. Mas não. Mas um ateu, se você vai perguntar para ateu, por que você não, tipo assim, loqueia, faz o que você quer, então, se você não tem para quem prestar contas? Vai falar, porque no final eu quero que me reconheçam como uma pessoa boa. Então, no final, sempre vem a coisa boa. E como a gente é cristão, a gente tem uma boa notícia. A gente não precisa esperar pela coisa boa. A coisa boa já aconteceu e nada de melhor vai vir a partir dali, ok, gente? Alguém morreu por nós. Alguém morreu por nós e achou valor na gente. E isso, a gente às vezes fala, né? Ai, Deus morreu, Jesus morreu por você. Receba esse amor. Você já imaginou se você estivesse atravessando uma rua, está vindo um caminhão, aí vem uma pessoa, te empurra, é atropelada e morre? Ia ser uma cena horrível. A pessoa escolheu morrer para te fazer viver. Ela sabia que ela não ia conseguir se salvar. Agora, você imagina você na rua, indo atravessar, vem o caminhão, e quem te empurra é uma criança. É muito pior. Só que Jesus era inocente como uma criança. Não olhava para ele e pensava assim, meu Deus, um homem morreu. Não, se pensava assim, a pessoa mais santa, mais pura, que não merecia morrer, morreu por mim. Escolheu morrer por mim. Entendeu? Esse é o pensamento que a gente tem que ter. A gente tem que aproximar a cruz da gente. A gente precisa ter noção do tamanho que foi esse sinal, né? E a partir desse momento, nós somos reconhecidos como cristãos quando a gente aceita Jesus, a gente é batizado, e a gente faz tipo assim, tipo Jacó lá com Esaú. A gente meio que se veste da roupa do irmão, para a gente chegar na presença do Pai e receber aquilo que é nosso, certo? Não, tipo, ai, estou enganando Deus. Não engana, né, gente? Por favor, vamos... Vocês entenderam o que eu quis dizer. A gente se veste de Jesus, a gente tenta falar como Jesus, a gente tenta agir como Jesus. Às vezes Deus olha e fala assim, mas esse braço está pelado. O de Esaú não era assim. Você não cheira sovaco como Esaú. O seu bafinho, não me diz isso, esse bíceps tem que crescer para você mentir. Mas ele finge que ele acredita para liberar a bênção sobre nós. Só que a partir desse momento a gente tem que caminhar como Jesus para receber aquilo que ele recebeu. E sobre ele foi dito algo. Foi dito, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E se é essa verdade que a gente canta com a música da Laura Songueres, lá, sou teu filho amado, você tem que fingir melhor.
A gente tem que fingir melhor, a gente tem que tentar tornar aquilo natural para a gente. Porque só sendo como Jesus a gente vai tocar naquilo que é dele. Isso que os discípulos faziam, eles andavam como ele, para que um dia eles pudessem receber aquilo que era de Jesus também. Tudo que é meu lhes foi dado, né? Então, é isso que acontece. Eu acho que eu esqueci de passar Esse daqui é um ponto bom, gente, que eu esqueci. A verdadeira humildade, ela satisfaz o nosso ego. Então, quando a gente deixa de ter que tudo girar ao nosso redor, satisfazer nosso ego, a gente consegue curtir mais os momentos. Eu fui num campeonato de natação e eu fui medalha de prata, mas eu chego para a pessoa que foi medalha de ouro e a minha alegria é genuína. Porque não precisa eu ganhar a medalha de ouro. Eu consigo comemorar verdadeiramente com aquela pessoa, porque eu contemplei um momento maravilhoso, eu me diverti. Todo mundo aplaudiu, olha que legal. A gente está vivendo um momento maravilhoso, igual quando a gente senta e vê o sol nascendo. Daí. Por quê? Porque foi lindo, eu contemplei aquilo. Assim a gente tem que fazer também. Alguém vem compartilhar uma bênção. Irmão, consegui tal coisa. Nossa, consegui a vaga do emprego lá. Meu Deus, que bênção, que bênção. A gente se alegra verdadeiramente. Não é tipo assim, então beleza, agora eu vou ter que fingir então que eu estou feliz. Chega na igreja, briguei com meu marido no carro, chega... Oi, para a pessoa da porta. Isso é uma careta. Por que você está querendo me assustar? Vá, se resolva com o teu irmão, torne aquilo uma verdade. E depois volte, porque não há motivo maior de alegria do que você poder se reunir com os irmãos e adorar a Deus, gente. Olha quantos lugares não podem fazer isso e a gente pode. Então, que grande alegria estar com os irmãos, né? Então, gente, tudo o que eu quero nessa noite... Eu esqueci de passar os PowerPoints. Era eu ali, ó, julgando, ó. E do outro lado, o júri. O veredito, o que a gente busca. Aí, ó, gente. A gente tem que tomar posse desse veredito eterno. E depois que a gente sabe disso tudo, a gente não precisa voltar todo dia para esse tribunal, porque a gente já recebeu aquilo que é de mais importante. Eu estava sentada ali, eu vou falar bem a verdade, eu estava ali, daí eu pensei assim, começou a me dar um ruim, daí eu pensei, que capeta é esse? Que é isso? Que negócio é esse? Aí eu fiquei prestando atenção, daí eu falei, eu estou com medo de ser humilhada? Mas eu já morri. Daí eu ficava me ministrando com a palavra. Falava, você está com medo de gaguejar? Você está com medo de esquecer alguma coisa? Mas não é a sua palavra, vai sair o que eu quiser que saia. Se você planejou alguma coisinha para... não vai dar certo, entendeu? Então, aí eu comecei a me ministrar. E foi passando aquele nervoso, porque a verdade é essa. Eu já morri. Quem está aqui é só um vaso que Deus vai usar se Ele quiser. Se Ele não quisesse, eu ia passar vergonha aqui. Não ia lembrar de nada, ia ficar... E é isso, gente. Essa é a verdade. Nós não precisamos de mais nada além daquilo que já foi feito. E por causa disso, a gente procede bem. Do contrário das outras religiões. A gente procede para a gente receber. Você é bom. A gente já recebeu. Você é bom. E porque a gente não sabe como devolver isso para Ele, a gente procede bem a nossa vida inteira. Igual Mateus lá, quando foi chamado. Imagina ele, o traidor dos judeus. Ruim de um lado, ruim do outro. Sou um pilantra mesmo, não tenho nada. Mas eu ganho dinheiro com isso. Daqui a pouco chega um cara, acaba com a vida dele. Fala assim, vem, me segue. Daí ele, eu? Vem, você me segue. Você não está ligado quem eu sou? Sim, eu estou ligado quem você é, Mateus, venha. E Mateus vai, e ele não sabe, tipo assim, o Chaves, ele fica, gente, alguém viu valor em mim. Nem eu mesmo vi esse valor em mim. E com todos os discípulos foi assim. Se você for vendo, nenhum era tipo assim, uau, ele é o top, gente. Não, nenhum era assim. Só que depois eles se tornaram alguém. E assim com a gente tem que confiar na identidade de Cristo. A gente tem que confiar que ela é suficiente para a gente. Que eu não preciso de singularidade nenhuma minha. Singularidade é ser como Cristo. Essa é a nossa única característica. Pequeno Cristo. Então, eu queria chamar agora a Thalia aqui, porque ela vai ministrar uma canção para a gente. Queria que vocês ficassem de pé agora.
Depois eu vou passar para vocês também o nome do livro, porque esse livro é bom de ter na cabeceira. Cada vez que eu leio, eu vejo o quanto eu não mudei, e às vezes um pouquinho que eu mudei. Ele se chama Ego Transformado, do Timothy Keller. E ele é bem pequenininho. Acho que de ontem para hoje eu li umas 3 vezes, de desespero talvez, mas é muito rápido, gente. Vamos lá, gente. Podem fechar seus olhos agora. E eu queria que você também prestasse atenção nessa música, porque ela tem muito a ver com o que foi dito hoje. Agora, sem preconceito nenhum, calando a boquinha do nosso ego, do nosso júri, de todo mundo que está ao nosso redor. Queria que vocês ouvissem a voz do Espírito Santo mesmo, e que cada vez seja mais fácil da gente identificar essa voz, que é a verdadeira voz que a gente precisa ouvir. Não serei mais amado do que eu já sou. Não depende de mim, nada que eu fizer pode te abalar, Senhor. Não são minhas obras que vão te agradar. Não serei mais amado do que eu já sou. Jireh, és tudo pra mim. Jireh, és tudo pra mim. Me contentarei em qualquer situação. Jireh, é tudo pra mim. Jireh, és tudo pra mim. Declare isso também, gente. Jireh, és tudo pra mim. Me contentarei em qualquer situação. Jireh, és tudo pra mim. Eu já sou amado, já fui escolhido. Eu sei quem eu sou e o que foi prometido. Eu já sou amado, mais do que imagino. Completo sou. Gente, declare junto essa parte. Eu já sou amado, já fui escolhido. Eu sei quem eu sou e o que foi prometido. Eu já sou amado, mais do que imagino. Completo sou, tudo és pra mim. Completo sou, tudo és pra mim. Jireh, és tudo pra mim. Jireh, és tudo pra mim. Me contentarei em qualquer situação. Jireh, és tudo pra mim. Senhor Jesus, Pai, que hoje a gente possa receber tudo aquilo que é necessário para que a gente atinja a humildade verdadeira, aquela que vem do Evangelho, Pai. Que é essa verdade que a gente cantou agora, que o Senhor é tudo o que a gente precisa. Que o Senhor, estando dentro desse lugar que foi reservado originalmente para o Senhor, eu não preciso de mais nada. Eu não vou mais sentir o meu ego me governando, Pai. Eu vou ter a liberdade que vem do autoesquecimento, Senhor. Eu peço que o Senhor nos dê força, discernimento, que a gente aprenda a ouvir a voz do Teu Espírito Santo, que é a única voz que a gente precisa ouvir, para que no fim a gente possa se alegrar com a alegria dos outros, a gente possa ter uma alegria genuína,
com coisas que não giram ao nosso redor, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós louvamos o Teu nome pela vida da Tainá e pedimos que ela realmente possa receber de Ti direcionamento para todas as áreas da vida, em especial ministerial. Pai, nós te pedimos que ela possa levar a recompensa de tudo que distribuiu entre nós nesta noite. Que ela, vendo o efeito desta palavra nas nossas vidas, possa sim sentir-se usada por Ti, Senhor, para a Tua glória e não para dela, para a Tua honra e não para dela, Deus. Muito obrigada pela vida da Tainá, muito obrigada por ter usado ela, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.